A gente começa te contando que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou o Irã de perdedor do Oriente Médio na manhã deste sábado. O republicano ainda afirmou que vai continuar uma série de ataques contra o país nos próximos dias. A declaração foi uma resposta direta ao presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, que pediu desculpas aos países vizinhos que foram atacados pelo Irã em resposta aos bombardeios de Estados Unidos e Israel. Bases militares americanas em países como Kuwait, Emirados Árabes e Catar sofreram ataques iranianos. Na rede social Truth Social, Trump afirmou que o Irã se rendeu e não irá mais atacar os países vizinhos do Oriente Médio. Trump relacionou o recuo iraniano aos ataques feitos por Estados Unidos e Israel, que chegam no seu 7º dia. E o conflito no Oriente Médio já deixou mais de 1.300 civis mortos no Irã. O balanço foi divulgado pelo governo do país. A guerra completa hoje uma semana. No dia 28 de fevereiro, Estados Unidos e Israel lançaram ataques conjuntos contra Teherã, que resultaram na morte do líder supremo iraniano, o Ayatollah Ali Khamenei. Neste sábado, mais bombardeios foram registrados na capital, um deles perto do aeroporto internacional de Mehrabad, um dos principais do país. A ofensiva deste sábado atingiu ainda cidades no centro, oeste e sudoeste do território. 2 unidades médicas sofreram danos. Não há informações se o ataque deixou mortos ou feridos. Um repórter da televisão estatal chinesa, que está no Irã, relatou que o governo emitiu mensagens à população com um pedido para que relate avistamentos de drones e caças e qualquer suspeita de espionagem. A gente vai agora se aprofundar nesses desdobramentos da guerra no Oriente Médio. Para isso, a gente conversa com o professor de Relações Internacionais da SPM, Leonardo Trevisan. Trevisan, boa tarde. É um prazer te receber aqui na nossa programação mais uma vez. Seja bem-vindo. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos que nos escutam. Eu é que agradeço o convite. Trevisan, como nós falamos agora, estamos aí completando uma semana de guerra. Eu queria a sua análise, a sua leitura sobre a ação de Estados Unidos aliada a Israel e a resposta do Irã dada até agora, falando aí de 7 estamos entrando no 8º dia de conflito. De fato, Renata, o conflito tomou uma determinada proporção, né? E essa proporção parece que assustou o mundo. Deu a exata dimensão do conflito. O perigo não é o conflito militar, ele é circunscrito aos inimigos de sempre, Irã e Israel. Ele está circunscrito aí. Os parceiros árabes do Irã, que de alguma forma são sunitas, eles são xiitas, sofreram um ataque, mas ele está circunscrito a essa realidade. O problema é qual é a contribuição desse canto do mundo para o restante. Essa contribuição aqui é o problema. Chama-se petróleo, né? E gás natural, porque o Catar é o grande fornecedor de gás natural, por exemplo, para a Europa. Né? Então, não só, para a Ásia também. Então, quando nós olhamos para esse quadro, a guerra chama tanta atenção não pelos participantes ou pelos efeitos regionais, que são conhecidíssimos. A guerra chama atenção pelo resultado dela. Basta nós vermos uma constatação. Na sexta-feira, o petróleo abriu a 90, o petróleo Brent, o petróleo básico, abriu a $90 o barril. 15 dias atrás ele estava a 64. Basta esse dado, né? Para a gente ter uma ideia exata do que é que isso pode promover. É claro que isso tem diferentes versões, ele tem diferentes análises para ser feita. A primeira pergunta seria, de todas essas questões, é sempre a mesma. Por que Trump fez a guerra? Por que Trump atacou? Quando ele estava sentado na mesa de negociações com os iranianos, com aquilo que ele mais queria, ou pelo menos dizia que era o que mais queria, que era o acordo nuclear, um freio no programa nuclear iraniano. Era isso que os iranianos tinham oferecido na quinta-feira da semana retrasada, que precedeu a guerra do sábado. Isso pelos próprios negociadores. Então, de alguma forma, o que nós temos que olhar hoje é essa mudança de tom por parte do Irã e tentar entender exatamente do que é que ela se trata.
Trevisan, justamente queria pegar sobre essa fala dita hoje pelo Pezeshkian, o presidente do Irã, pedindo desculpas ali aos países vizinhos do Golfo pelos ataques que aconteceram nas últimas semanas. É uma forma de se desculpar ou de tentar acalmar a ira regional que poderia deixar a posição do Irã ainda mais complicada, mais delicada ali na região do Oriente Médio? Olha, a parte mais, Renato, você tem toda a razão. O que é que fica mais complicado, né? Primeira coisa, a gente precisa ler a nota do Irã. A coisa mais importante da nota do Irã, a parte mais importante da nota do Irã é que ele reconhece explicitamente ao mundo que há uma divisão de autoridade no Irã. Ele diz isso com todas as letras. Houve uma descentralização e os ataques passaram a ser mais descentralizados. Isso é um recado ao mundo sobre como é que está o poder no Irã. Quando a gente fala do poder, nós só vamos entender a nota se nós entendemos o poder dentro do Irã. O poder dentro do Irã está dividido em dois grandes pedaços. Um pedaço é o da Guarda Revolucionária Iraniana, que protege o regime, fortalece o regime, faz a repressão mais violenta possível. Essa Guarda Revolucionária descentralizou o poder e ela quer guerra. Tem uma segunda parte do Irã, que é uma parte diplomática, principalmente construída pela presença do Mahmoud Pezeshkian, que é o presidente que falou isso, que diz o seguinte: não é desse jeito, nós vamos negociar, nós vamos fazer saídas. Agora nós vamos para a parte mais forte da nota, né? Que é o Irã pedindo desculpa. Sabe, Renata, tem dois jeitos de ver isso. Isso é um profundo movimento diplomático, né? Não é só do Irã. É um profundo movimento diplomático dos países árabes que olham para o Irã e dizem: olha o que vocês estão fazendo. Os países árabes precisam do Estreito de Hormuz para saída do seu petróleo, não querem uma crise internacional. Por outro lado, eles precisavam oferecer a Trump alguma saída para que Trump se jactasse, para que Trump se autoelogiasse, para que Trump alardeasse, como é de costume, como todo mundo sabe. Ele já saiu dizendo: o Irã é perdedor, eu ganhei, eu fiz. Não é bem assim, mas não interessa. O que interessa no momento é que os árabes, de uma forma mais aberta, os árabes moderados e os xiitas iranianos que pedem uma saída diplomática, pediram uma contenção dada a grandeza, esse é o ponto, dos efeitos da guerra. Renata, nós só vamos entender isso aí se nós prestarmos atenção ao aviso da UNCTAD, que é o Departamento de Economia da ONU, vamos definir assim, junto com a Organização Mundial do Comércio, em que eles deram o seguinte aviso: no ano passado, 2025, o comércio mundial cresceu pouco, mas cresceu 4,4%. Deu mais ou menos 30 trilhões de dólares em volume negociado. Com a guerra, com as pressões financeiras, com a questão das tarifas, a OMC, Organização Mundial do Comércio, prevê que o comércio cresça só 0,4%. Veja bem, é menos de 10% do que cresceu o ano passado. É aí que está, aí é que, como dizem meus alunos, aí é que o bicho pega. É uma crise econômica muito forte e esse cálculo não foi feito com o petróleo a 90, 100, 120 dólares. Pode agravar isso. Se você me perguntar se a China está atrás dessa decisão do Irã de se aproximar dos países árabes moderados e regular a situação, eu vou te dizer que está sim. Porque a última coisa que interessa aos chineses, a última, é um mundo parado com petróleo a 120 dólares, 150 dólares o barril, todo mundo com medo de fazer negócio, trancando tudo. A China, no ano passado, vendeu 1 trilhão e 200 bilhões de dólares em exportação, com tarifa do Trump e tudo, mas não enfrentou paradeira no mundo. Pelo contrário,
o petróleo era 60 dólares. Se o petróleo vai a 120, não é bom negócio para a China. Eu ousaria dizer que a China pressionou muito, que a China fez muita diplomacia dos dois lados, no lado árabe moderado e no lado iraniano, para que deixe o Trump falar que ele ganhou tudo, não faz mal. Vamos voltar à mesa de negociação sobre o tratado nuclear e vamos abrir Hormuz. É o que interessa. É isto que interessa. A guerra é irresolvida. Só para você ter uma ideia do que nós estamos falando, não tinha míssil interceptador disponível para tanta gente com os ataques iranianos. Começa daí. A guerra seria por meses, anos. E é evidente que não interessa a ninguém. A China fez valer sua pressão e provavelmente, nós podemos esperar uma mesa de negociação em breve, porque, de algum modo, para o mundo, já bastam os outros problemas. Nós não precisamos de petróleo a 120 ou a 150 dólares o barril. Trevisan, eu queria que você explicasse para a gente também o que, mais uma fala de Trump, ele disse hoje que não haverá nenhum acordo com o Irã, exceto a rendição incondicional e que Teherã deveria escolher um novo líder aceitável para o seu governo. Como que a gente pode entender essa fala do presidente Trump? Eu vou te responder por um velho senhor do século XVII, né? O senhor William Shakespeare. Isso aí é puro, né, sonho de noite de verão. Né? Isso não existe. Né? Ele não tem poder algum. O Irã não é a Venezuela. Presta atenção no aviso do general comandante do chefe do Estado-Maior Conjunto norte-americano, o general Dan Kenney. Não se toma um país de 90 milhões de habitantes pelo ar. Isso não existe. Ninguém nos Estados Unidos, eu vou frisar, grifar a palavra embaixo, ninguém nos Estados Unidos hoje cacifaria mandar soldado para o Irã. A promessa de mandar uma força curda é uma piada. Quantos curdos tem? O exército iraniano seria algo impensável. Eles têm uma centralização, um processo, um nacionalismo no Irã que seria fortíssimo. Como impor isso? O Irã não é a Venezuela. A Venezuela é um país latino dividido em facções, que uma delas resolveu entregar a outra. Está na Economist, não é minha versão. O Maduro não foi preso, o Maduro foi entregue. Todo mundo sabe disso. Por negócios. Não é o caso do Irã. O Irã sobrevive com as sanções americanas. A Venezuela não. Então, a frase do Trump é uma frase para os seus eleitores. É sonho de noite de verão. Ele pode dizer o quanto ele quiser, que ele vai escolher o mandatário. Como ele vai fazer isso? Baseado no quê? Eu vou atacar o Irã mais? Vai adiantar o quê atacar o Irã mais? Ele vai responder, ele paralisa o mundo. O Irã tem uma enorme fábrica impossível de deter de drones. Os drones iranianos, os Shahed, desequilibraram a luta na Ucrânia. O exército russo só usa isso, eles fabricam isso em massa. São dezenas e dezenas de fornecedores no Irã disso, impossível de deter. Então, do que nós estamos falando? O Irã é um país com 90 milhões de habitantes, numa zona geopolítica tensa, com profundo relacionamento com a China. 80% do seu petróleo é vendido para a China, eles compram insumos da China. Então, devagar. A frase do presidente Trump é mais uma das muitas que ele faz. A oportunidade para ele sair alardeando vitória já lhe foi oferecida. Acho que não vai passar muito daí, viu, Renata? Sem dúvida nenhuma. Trevisan, a gente sabe que a capacidade militar dos Estados Unidos, aliada a Israel, é bastante superior à do Irã. E que eles teriam um fôlego aí para muito tempo de conflito. Eu te pergunto agora em relação ao custo doméstico interno de Trump. Ele não tem
um tempo? Porque a gente sabe dessas eleições de meio de mandato, a gente sabe que também ele tem opositores dentro do próprio partido dele de direita Sim. lá nos Estados Unidos. Ele não está com pressa, ele não precisa acabar essa guerra olhando para o seu cenário doméstico e para a situação da eleição que vai acontecer em breve? Assino embaixo o que você falou, Renata. A tua pergunta é perfeita já com a sua própria resposta. É exatamente isso. Ele não tem qualquer condição hoje de enfrentar uma guerra prolongada. Uma guerra prolongada vai ter custo inflacionário dentro dos Estados Unidos. Petróleo a $90, já vai subir gasolina nos Estados Unidos. Petróleo a 120, a 150, com meses de guerra, perdeu a eleição. Isso é evidente. O que ele pode aproveitar agora é o que ele já disse. O Irã é perdedor, eu ganhei a guerra, eu fiz a vitória. Ótimo. A partir daí, todo mundo vai dizer, vamos voltar a tomar conta do preço da gasolina? Você vai continuar a fazer tarifas desse jeito? Quem vai pagar a conta das tarifas? Então, não há dúvida alguma que o episódio Irã já... Sabe aquela expressão dos meus alunos? Já deu tudo o que tinha para dar? É mais ou menos isso, minha cara. Entende? Então, quando você olha para isso do cenário interno, o cenário externo é outra razão, mas do cenário interno foi oferecido a Trump, por hábil diplomacia árabe, tanto dos árabes sunitas como do Pezeshkian, que é a linha árabe, foi oferecida a Trump uma saída honrosa. Você ganhou a guerra. Nós paramos de bombardear os inimigos. E avisaram, né? Avisaram com todas as letras. Nós não conseguimos conter todo mundo aqui dentro no Irã. É descentralizado o ataque. Não existe, não adianta matar o Khamenei. Não adianta matar o filho do Khamenei. Não vai resolver nada. Então, de algum modo, é muito claro o recado. É uma saída, é uma porta de saída honrosa para a, abre aspas, enrascada em que Trump se meteu. Desculpe, eu não gosto de falar de roubar a ideia dos outros. A expressão não é minha, não. A expressão está no Financial Times. Trevisan, você citou a influência ali da China agora há pouco. Eu te pergunto se você vê alguma possibilidade de China e Rússia, porque também a gente vem lendo nos noticiários de uma certa ajuda da Rússia ao Irã, indireta, mas enfim, é uma ajuda. Alguma possibilidade desses dois países entrando diretamente nesse conflito? Ou você vê só esse apoio à distância? Porque a gente tem que lembrar aqui que a Rússia está há 4 anos no conflito com a Ucrânia, que a gente discute aqui na nossa programação, conversa bastante com vocês, analistas, que está longe de terminar. A China também, que não se envolve em conflito, está mais preocupada com a sua situação interna, com a sua economia, em aumentar os seus gastos em defesa, mas que também não costuma se envolver diretamente. Você vê alguma possibilidade desses países entrando de cabeça num conflito desse tamanho? Primeira situação é a situação russa. Né? São diferentes, Rússia e China. Né? A Rússia tem um PIB de 2,5 trilhões, a China tem um PIB de 20 trilhões. Então, o poder deles é diferente. O poder chinês, o poder russo, vamos começar por ele, né? Já tem profunda ligação com o Irã por todo o armamento que ele compra das indústrias iranianas de armas, todo. Eu mencionei o drone Shahed, que tem várias gerações e vários formatos. Ele desequilibrou a guerra da Ucrânia para o lado russo. Ele faz um estrago infinito, ele provou sua força. Então, portanto, não há dúvida alguma que a Rússia tem ligações militares com o Irã. A Rússia não tem poder hoje de abrir duas frentes. Então, ela não se meteria diretamente, ela ajudaria e continuaria comprando, fazendo a indústria militar iraniana crescer. Já é o suficiente. China. Aí a conversa muda. Um scholar americano, há uns anos atrás, me disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele disse o seguinte: a China não precisa mostrar musculatura militar. Ela tem todo o poder econômico. Na época eu duvidei dele. Aí eu fui fazer pesquisa. Ele tinha toda a razão. Ela não precisa disso.
Renata, quando você olha para o poder chinês, você tem que entender de que dos 193 países que compõem a ONU, 193, 156 deles têm corrente de comércio, a soma do que exporta e do que importa, maior com os chineses do que com qualquer um. Olha o Brasil, olha a Argentina, olha o Chile, olha o Paraguai, olha todo mundo vende e compra mais. Eu estou falando dos nossos vizinhos aqui. A África inteira. A Ásia, nem pensar. Não esqueça que com tarifa e tudo isso da China, a China vendeu, o ano passado, quase 500 bilhões de dólares para os Estados Unidos. Google, dá um Google lá, vai tomar um susto. Então, quando se olha para essa realidade, a China não precisa de agir militarmente. Ela tem tanto poder econômico que um não chinês tem outro sentido. A China abandonar relações econômicas com alguém ou tirar do melhor, pensa a Austrália. A Austrália fez um monte de amizades com o mundo ocidental, recebeu submarino americano nuclear, tudo. Não parou de vender minério de ferro para a China, porque não tem comprador daquele tamanho. E a China disse, para por aqui, porque senão eu paro de comprar. A Austrália mudou de ideia. É disso que nós estamos falando. Então, de alguma forma, a China pode ser um parceiro, pode ser uma forma de intervenção no cenário militar do Oriente Médio sem disparar um tiro, sem dizer uma declaração militar. As pressões econômicas são suficientes, Renata. Essa observação é fundamental para a gente entender o contexto da guerra e entender essas frases, tanto do Irã quanto dos países moderados árabes. Trevisan, nós falamos há pouco que até agora, pelos dados oficiais que foram transmitidos para a gente, 1.300 mortes no Irã com essa guerra. Obviamente, o país está sendo atacado, uma população inteira que sofre. Eu queria que você explicasse para a gente, porque estamos falando de um país que ele é fechado, nós não temos muitas informações. Estamos falando de uma população dividida, uma parte dessa população apoia o regime dos ayatollahs, a outra é contra, como nós vimos até manifestações recentes. Sim, o que acontece internamente no Irã, aproveitando já para te perguntar, o papel do presidente Massoud Pezeshkian, ele não equivale ao de um presidente tradicional de democracias ocidentais que a gente vê. Até onde vai a atuação dele? Ela é limitada? Ele pode, por exemplo, interferir num possível sucessor de Ali Khamenei? Olha, esse ponto, todos eles todos eles compõem uma mesma pergunta, não é? Como é a sociedade iraniana? Porque, na verdade, até onde a gente consegue saber sobre a sociedade iraniana é uma sociedade moderna, ao contrário do que a gente imagina, com forte desenvolvimento industrial, a China sustenta, né? É uma sociedade é uma das sociedades mais jovens do mundo. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, o Irã era o país mais jovem do mundo. Ele tinha a população de 0 a 30 anos, a maior faixa de todo o mundo. Então, é uma população muito jovem. Quando a gente fala do Irã, eu peço que a gente preste atenção, por exemplo, no sucesso do cinema iraniano, ganhando o Oscar, disputando. Não é de graça. É uma sociedade viva, muito moderna, trabalhando. Tem um outro lado. Isso é Teherã. Isso são as grandes cidades. Tem um outro lado, que é uma sociedade conservadora, fechada, profundamente religiosa e que é absolutamente compacta em apoio ao regime teocrático. Se você me perguntar quais são as proporções, eu talvez te diria que é 70-30. Mas professor, teve manifestação de festa na rua porque o Khamenei tinha morrido. Sim, teve. É a mesma parcela da sociedade iraniana que faz filmes de excelente qualidade e modernos, discutindo questões modernas. É a parte da sociedade iraniana que luta por um maior de respeito à mulher, um drama no Irã. Então, quando se olha para isso, o Irã tem essas duas facetas.
Né? Tem uma faceta conservadora, que está no grosso da população iraniana, e tem uma faceta urbana mais moderna. Isso aparece também no ponto de vista do braço militar do Estado iraniano, a Guarda Revolucionária Iraniana. Ela tem mais de 600 mil homens, quando a Força Armada iraniana tem pouco mais de 800 mil. Na verdade, quase a Guarda Republicana é maior que a Força Armada. Mas qual é o problema? Ela é a milícia do regime. Eles são os olhos do regime. E tomam conta da sociedade. Foi a Guarda Revolucionária que manteve o regime quando a outra parte, a parte mais progressista, a parte mais dos empresários, queria verter tudo. Foi agora em janeiro, todo mundo viu, mais de 5 mil mortes. O regime iraniano é duríssimo. Aliás, no contexto árabe, ele é idêntico ao dos árabes moderados. Não tem democracia em Catar, em Emirados Árabes Unidos, não existe isso. Então, quando nós olhamos para esse quadro, o Irã é um país talvez mais moderno que os outros, mas com um profundo movimento religioso, há uma cola social no Irã que está montada a partir da religião. Além disso, a Guarda Revolucionária Iraniana tem uma imbricação na vida econômica do Irã, o estilo do Egito. Seria difícil você separar a Guarda Revolucionária do desenvolvimento eterno de muitas áreas, de muitos setores da economia iraniana. Eles têm como sobreviver. Muito bem, por sinal. Então, portanto, você vê um país nesse formato. É por isso que na nota ele avisa o Pezeshkian: não adianta querer nos tomar, nós somos um país descentralizado. Não adianta matar o Khamenei. A Guarda Revolucionária está espalhada num país imenso de 90 milhões. Foi este o recado do general americano Dan Kane. Este foi o recado. Um recado brutal. Não se toma um país pelo ar. Não existe isso. Principalmente um país de 90 milhões de habitantes, com essa solda religiosa da sua sociedade. Na verdade, o Irã é um quadro muito específico, muito difícil de ser dominado e, principalmente, é um quadro bem à parte da própria realidade do Oriente Médio. Trevisan, sem palavras para te agradecer, sempre um enorme prazer te receber aqui na nossa programação da Record News. Um bom sábado, bom fim de semana e, com certeza, até a próxima. Renata, eu que agradeço a boa conversa, um excelente grupo de perguntas que permite a cachola funcionar um pouquinho, isso é muito bom. Muito obrigado, minha cara, boa tarde a todos. Tá joia, até mais, Trevisan, obrigada.